Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa aula de conformação dos metais. Lembrando que hoje o foco é na seção 4.1, tá bem? Então vamos lá, eu vou compartilhar com vocês aqui a tela do nosso livro. Então aqui, supondo que vocês tenham lido esse livro e que tenham me mandado as questões também, né? Então aqui nós temos a seção 4.1, que fala de extrusão, que é um processo bastante utilizado hoje em dia, né? Aqui antes disso, no diálogo aberto, o autor propõe um problema, né? Ele cita uma situação, um problema, e aí ele começa a explicação dos assuntos aqui, né? Então nós vemos aqui algumas figuras, aqui temperatura de extrusão, as mais comuns, né? Em função do metal, tá certo? Isso, obviamente, no caso de extrusão a quente, né? Ele fala das matrizes, do processo propriamente, né? Aí aqui existe uma comparação entre extrusão direta e extrusão indireta. A extrusão indireta, eu acredito que esse nome não é muito adequado. O mais adequado seria extrusão inversa, porque nesse caso, como você deve ter lido, né? O pistão empurra a matéria-prima para um lado e o tarugo final sai oposto, né? Ele sai por dentro do pistão, né? Então ela porque indireta, qualquer uma que não seja direta pode ser considerada indireta, né? Existem vários tipos de extrusão lateral, por exemplo, né? Então eu, na minha opinião, acredito que o mais certo seria a extrusão inversa. Mas de qualquer maneira, esse gráfico mostra aqui, né, o esforço que é muito menor no caso da extrusão inversa ou indireta. Aqui ele faz algumas observações sobre outros tipos de extrusão, né? Fala das matrizes e vai mostrar qual é o esforço de extrusão aqui, né? Inclusive, nós vamos usar essa equação em uma das questões que nós temos lá, né? Ele fala, aqui nessa equação existe uma constante de extrusão e o autor mostra esse gráfico, e aí eu vou fazer uma observação para vocês. Esse gráfico está totalmente errado, porque se você observar o que acontece nele aqui, olha, então aqui essa linha aqui seria de o quê? De 20 ou de 200, né? Já aqui você tem outras linhas, então veja que 200 corresponde a 20 e 400 corresponde a 60, então não está correto. Assim como aqui as temperaturas também, né? Temos Fahrenheit embaixo, graus Celsius em cima, você vai notar que não estão batendo os números, né? Então esse gráfico está mal feito e aqui, qual é a unidade aqui também, né? Bom, quando nós chegarmos na questão, nós temos uma das questões, que é a questão 2 de hoje, justamente lá o autor pede que nós calculemos o esforço de extrusão. Eu vou ter que usar esse gráfico. Aí eu vou mostrar para vocês como é que fica esse gráfico corrigido, tá? E eu vou passar para vocês, inclusive, o gráfico corrigido. Aí fica bem mais fácil para vocês, né? Bom, continuando aqui então, né? Aqui ele dá um exemplo. Mostra o cálculo aqui, né? Lembrando que esse cálculo que ele está fazendo aqui, ó, K que ele encontrou 43, ele diz o seguinte, olha, bronze 70-30, a temperatura é 1000 graus Celsius, né? Bronze 70-30 está aqui, olha. 1000 graus Celsius está aqui em cima, ó. Então ele não alcança aqui. O autor está confundindo graus Celsius com graus Fahrenheit aqui, ó. Ele pegou aqui, ó, e disse que aqui que é 43 quilogramas força por milímetro quadrado. Ele pegou aqui e está supondo que é isso. Não, esse lado esquerdo aqui é milhares de PSIs, tá? Então são 43 mil PSIs e não quilogramas força por milímetro quadrado, tá? E mesmo assim está errado, porque 1000 graus Celsius está mais ou menos aqui, ó.
o bronze 7030 não pode ser extrudado a essa temperatura. Por quê? Porque ele derrete nessa temperatura. Então, ele não pode ser extrudado nessa temperatura, tá bom? Foi um erro, o autor passou batido nisso aí, nem percebeu, né? Mas a forma de calcular é correta, né? Isso é o mais importante aqui no caso, tá bom? Então, aqui ele mostra algumas máquinas de extrusão. E aí ele chega ao item sem medo de errar. O sem medo de errar, como você já sabe, né? Eu já expliquei várias vezes, é onde ele vai resolver aquele problema que foi proposto no diálogo aberto, logo no início da sessão, tá certo? Então lá ele coloca um problema, né, que na hora você não tem condições de resolver, porque você não viu os assuntos ainda. Ao longo da sessão, você vai ler todos os assuntos e chegando aqui você terá condições de resolver o problema. Então a minha sugestão é que quando você chegar aqui, ao invés de ver essa solução, pelo menos você deve ter feito isso, eu espero que você tenha tentado resolver por sua conta esse problema, sem ver a solução, para depois fazer uma comparação entre o que você obteve e o que o autor propõe. Essa é a melhor forma de você aprender, tá bom? Então nós temos aqui a resolução daquele problema. Aqui ele faz um cálculo que certamente está errado, porque ele está usando o lado errado do gráfico, tá certo? Em seguida vem o avançando na prática, que é um outro problema que é proposto pelo autor, uma situação, problema, e também sugiro que você leia e tente resolvê-la sem ver a solução. E depois disso, depois que você resolver, aí você vem aqui e e verifica a resolução e compara com a sua solução, tá certo? Bom, vamos então às questões do faça valer a pena, tá bom? Então vamos ver aqui. Faça valer a pena. Eu vou ler a primeira questão, então, e depois nós vamos ver das alternativas quais estão corretas, quais estão erradas, e vamos tentar, naquelas que estiverem erradas, vamos tentar verificar ou atestar por que elas estão erradas, tá bom? Então vamos lá, primeira questão. O processo de extrusão pode ser realizado a quente, morno ou frio. Porém, devido aos grandes esforços empregados no processo, na maioria das vezes a extrusão ocorre a quente. Realizar a extrusão a frio apresenta algumas vantagens e algumas desvantagens em relação ao processo a quente. Sobre as vantagens de realizar a extrusão a frio, é correto afirmar que... Então vamos lá. Primeira afirmativa. São 4, vamos ver quais estão certas, né? Primeira afirmativa. As tensões produzidas no ferramental são relativamente baixas, tornando operacionalmente ideal para qualquer tipo de material. Ele está falando da extrusão a frio, tá? Bom, nós já vimos que não é isso, né? Mas se nós quisermos dar uma olhadinha aqui, então ele diz o seguinte, olha, o trabalho a frio, né? Nós temos maior esforço mecânico, tá bom? Então, sempre que você faz trabalho a frio, você precisa de máquinas mais potentes, tá certo? Olha aqui, ó, máquinas com maior capacidade que você precisa, tá bom? Voltando. Então, a primeira está errada. Vamos olhar a segunda agora. As medidas e tolerâncias obtidas pelo processo de extrusão a frio apresentam a palavra certa é repetitividade alta, não necessitando de muitos controles e operações posteriores de acabamento. Bom, se nós olharmos aqui nesse outro ponto aqui do nosso livrinho, ele fala do processo aqui, que é processo a frio, né? E processo a quente também, né? Olha aqui, ele cita aqui, a partir daqui, né? Produtos de metais conformados a frio permitem a manufatura de produtos com melhor acabamento e obtenção de características dimensionais e geométricas com maior reprodutibilidade. Tá bom? Então, voltando aqui. Então, a segunda está correta. Tá bom? A segunda está correta. Vamos olhar a terceira agora. Não há necessidade de pré-aquecimento do tarugo. Se o processo é frio, você pode abrir mão dessa parte, porque isso
Para você fazer um pré-aquecimento que vale a pena, é preciso aquecer muito, porque se nós pensarmos em um aço, por exemplo, e aquecemos a peça a 400 graus Celsius, esse processo ainda será considerado conformação a frio, mas o custo de você aquecer a 400 graus é muito elevado, então normalmente não vale a pena. Por isso aqui não é feito o pré-aquecimento do tarugo, na maioria dos casos. Tá? Então aqui realmente a terceira é verdadeira também. As taxas de produção e os custos proporcionados são bastante competitivos em relação a outros processos de fabricação, tá certo? Realmente, isso é fato, que os processos feitos a frio, né, os processos feitos a frio, eles têm menor custo em relação ao ferramental, por exemplo, tá certo? Conforme ele estava dizendo ali, né? Então, os custos são menores realmente, né? As taxas são bem menores em relação ao trabalho a quente. É lógico, né? A gente imagine, você tem que ter um forno com dimensões específicas, características específicas para aquecer as suas peças. E além do custo do forno, que é bastante elevado, você tem o custo da energia, que normalmente é energia elétrica, que é muito elevado também. Então, esse processo, o processo a quente, encarece muito a produção, isso em qualquer tipo de processo a quente, né? Não é só na extrusão, né? Então, isso encarece bastante o processo. Tá? Então, a quarta também é verdadeira, tá bom? Então, nós temos que as certas são segunda, terceira e quarta. Então, a alternativa correta para nós é a alternativa E. Tá certo, gente? Bom, vamos para a segunda questão. A segunda é aquela que eu estava dizendo a você que tem uma questão de cálculo aqui, né? Então vamos lá. Calcule a força de extrusão em quilogramas-força necessária para extrudar um tarugo de aço a temperatura de 1.200 graus Celsius. O tarugo tem 150 milímetros de diâmetro e a peça acabada deve ficar com 60 milímetros de diâmetro, tá bom? Aí o autor fornece esse gráfico aqui, que está errado, eu já disse para vocês, né? E aí ele dá as alternativas aqui. Bom, vamos resolver esse nosso problema então. Para isso, eu vou mostrar para vocês então a resolução que eu fiz já no papel aqui e depois eu coloco isso aqui no grupo, inclusive. Tá aqui, ó. Então, eu anotei todos os dados aqui. Aliás, é interessante você pensar nisso. Sempre que você for resolver um problema discursivo, né? Uma questão discursiva, é interessante você ser bem organizado. A primeira coisa é você anotar todos os dados que você tem, tá? Então eu anotei aqui, olha, tarugo de aço, né? Temperatura 1.200 graus Celsius, diâmetro inicial 150 milímetros, diâmetro final 60 milímetros, tá bom? Então a equação que nós vamos usar é aquela que nós vimos agora há pouco lá atrás, né? F, que é a força de extrusão, é A0, que é a área inicial, vezes aquela constante de extrusão, vezes o logaritmo do quociente entre a área inicial e a área final, tá bom? Aqui está, a área inicial é π vezes 150 ao quadrado sobre 4, que vai dar 16.761,5 milímetros quadrados. Transformando isso em metros quadrados, vai dar 0,0177 metros quadrados. Por que eu fiz essa conversão? Porque, gente, você precisa sempre trabalhar com unidades coerentes, tá? Então, não importa quais sejam, mas que tenham todos a mesma unidade. Quando você fala, por exemplo, de Pascal, o que é o Pascal? Ele é 1 Newton por metro quadrado, que é das unidades do Sistema Internacional, né? Então, se nós vamos trabalhar com Pascal, nós vamos trabalhar com metros quadrados. Então, a nossa área tem que estar em metros quadrados. Bom, A0, continuando aqui, né? A0 sobre a F é π d zero ao quadrado sobre 4, dividido por π df ao quadrado sobre 4. Nós podemos cortar o 4 e o π aqui. Vamos ficar com é igual a d0 sobre df, esse quociente elevado ao quadrado, tá certo? O que vai dar 6,25. 6,25, tá bom? Bom, da figura corrigida, e agora eu vou mostrar para vocês a figura corrigida.
Ó, essa daqui parece que é a mesma figura, mas não é, porque olha só, o 200 está nessa posição e o 400 está nessa posição, porque o gráfico foi feito por um autor americano. Então lá eles trabalham com PSI e trabalham com graus Fahrenheit. É por isso que o PSI está do lado esquerdo e o graus Fahrenheit está embaixo. Então a escala correta é a da esquerda e de baixo, são a da esquerda e de baixo. Então nós temos que adaptar essa escala para nós. Então aqui eu coloquei, ó, eu deixei a mesma numeração que ele colocou, mas coloquei os pontinhos azuis aqui, indicando onde é que estão. Ó, o 400 está aqui, o 600 está aqui, o 800 está aqui, o 1000 está aqui, o 1200 está aqui, o 1400 está aqui, tá bom? E o megapascais aqui do lado, ou seja, a constante de extrusão em megapascais, aqui seria o 400, aqui seria o 200, tá bom, gente? Então, pegando os dados que o autor nos deu lá, ele disse que era 1.200 graus Celsius, tá certo? E aço. Então, se nós pegarmos aqui, ó, 1.200 graus Celsius e aço, vai dar nesse pontinho vermelho aqui, ó, nesse pontinho vermelho. Se nós passarmos isso para a direita, que é o que nos interessa, porque não nos interessa em PSI, então nós vamos ver que ele é mais ou menos 190 aqui, ó, tá? Se você quiser fazer com precisão, você pode pegar esse gráfico depois e usar uma régua e medir aí, fazer a proporção, tá bom? Eu coloquei 190 como uma aproximação, eu acho que está muito bom. Você pode fazer mais preciso, vai dar 185, alguma coisa, não tem problema, tá bom? Então, voltando para a nossa solução, então, olha, eu peguei lá o K é 190 o quê? Megapascais. Ou seja, é 190 vezes 10 a sexta pascais. Bom, voltando para a nossa fórmula, nós temos então F é igual, ó, em metros quadrados, né, aqui, ó, 0,0177, né, ó, 0,0177 metros quadrados, vezes 190 vezes 10 a sexta, vezes o a zero sobre a F. Quer dizer, vezes o logaritmo do a zero sobre a F, tá? Então eu estou vendo aqui agora, gente, eu cometi um erro aqui, eu fiz só o a zero sobre a F, tinha que ser o logaritmo dele, né? Então vou corrigir isso agora aqui. Vamos fazer isso agora. Então eu vou ter ali, olha, o 6,25 vai ser o logaritmo, não é ln, 6,25. Isso vai dar 1,832. Agora isso daqui vezes 0,0177 e vezes 190 vezes 10 a sexta, então vai dar, o número aqui é diferente. Esse número aqui, olha, fica sendo, eu vou tentar colocar aqui, ó, vai dar 6,1633 vezes 10 vezes 10 elevado à sexta. Eu vou colocar aqui o newtons. E vou colocar o 6 aqui. Depois eu corrijo isso e passo para vocês, tá? Então, 6,163 vezes 10 a sexta newtons. Como a pergunta é em kgf, eu tenho que pegar esse valor e dividir por 9,81, tá certo? Dividido por 9,81, então vai dar 6,28. Então vai dar aqui, ó, texto. Seis vírgula 28
vezes 10 elevado à sexta, perdão, à quinta, vezes 10 à quinta, perdão, KGF. Deixa eu colocar o expoente ali também agora. Então, essa fica sendo a resolução, 6,28 vezes 10 à quinta. Tá? Ou na resposta que ele tem lá, tá tudo do 70 mil e alguma coisa. Aqui seria 62 mil, tá? Esse é o valor certo, 62 mil. 62.800 KGF. Tá bem, gente? Ô, Berlão, você está me ouvindo? Estou ouvindo, professor. Ótimo. Eu expliquei, você não estava aqui, né? Expliquei que o gráfico que o professor usou aí, que o autor usou, está errado. Então, Sim, eu vou publicar o gráfico certo no grupo e sim. fazendo através dele, dá esses resultados que eu estou colocando aqui, tá bom? Tá Então, bom. como você não viu a solução, eu não sei se você chegou a... Você entregou esses exercícios para mim? Esse aí não. Esse aí não. Estou numa correria terrível, que eu não consegui fazer exercício nenhum. De nenhum professor, na verdade. Tá certo. Então, depois eu sugiro que você reveja essa aula aqui e veja a solução dele, como é que é, tá bom? Tá bom. Bom, então tá aqui. A solução desse problema é essa. Então, obviamente, como eu disse para vocês, a- as respostas não batem, né? Então, nós não temos a resposta certa aqui no nosso livro. Então, essa resposta seria F, né? Tá bom? Porque aqui não tem a resposta certa nossa. Bom, vamos partir para a questão número 3, tá? Então, vamos ver lá. Número 3. As matrizes para extrusão devem ser cuidadosamente projetadas, pois o fluxo do metal durante a operação dependerá de algumas características específicas dessa ferramenta. Já o fluxo de metal é que define as propriedades mecânicas, assim como a qualidade do produto final. Pode-se comparar o fluxo do metal com o escoamento de um fluido em um canal. São características importantes a se considerar em um projeto de matriz para extrusão. Então, nós temos as 5 alternativas aqui. Supostamente uma é correta e 4 são erradas, né? Então, nós vamos ver se acontece isso mesmo. Vamos tentar olhar cada uma delas para ver o que acontece, né? Assimetria, alternativa A. Assimetria da seção transversal, ferramenta bipartida, cantos arredondados, tá? Bom, a ferramenta não é bipartida, então só por isso já está errado. Quando ele fala em assimetria, características importantes a se considerar. Bom, uma matriz tem que ser simétrica. Então, você vai estudar a simetria dela e vai estudar, obviamente, a assimetria também, né? Mas como a ferramenta não é bipartida, está errado. Porque se tivesse dito que a ferramenta era com uma peça só, essa questão poderia ser considerada certa também, por causa desse problema da assimetria que eu expliquei. Foi mal formulada aqui, né? Alternativa B. Vamos dar uma olhada na B agora. Isenção de cantos vivos. Na verdade, não seria isenção, seria inexistência, né? Inexistência de cantos vivos, simetria da seção transversal, isenção ou inexistência, né, de mudanças bruscas nas direções dentro da seção transversal. Então, essa alternativa está correta, né? Vamos dar uma olhadinha aqui só para ver se nós temos alguma coisa escrito aqui, ó. Está aqui no nosso livro, né? As matrizes para extrusão devem ser cuidadosamente projetadas, pois o fluxo do metal durante a operação dependerá de algumas características, como a isenção de cantos vivos, simetria da seção transversal e isenção de mudanças bruscas nas dimensões dentro da seção transversal. Tá? Então, na verdade, ele está dizendo aqui exatamente o que nós temos ali na alternativa B, né? Ele só confirma que a B está correta, tá certo? E a A tem aquele erro que eu citei para vocês, ó. Cantos vivos, seção transversal contínua,
seção transversal sem nervuras, né? Não, isso não é verdade também, né? Revestimento da região de contato, ângulo agudo, berço de entrada do material. Quer dizer, o autor coloca umas alternativas aqui que não tem nem sentido, né? Então fica difícil chegar a pensar que ela seria certa, né? Faces levemente, a alternativa é faces levemente inclinadas, dimensão formadora de medida com ângulo para a saída das peças, arestas arredondadas, né? O que ele está dizendo aqui é típico de outros processos, né, como fundição, forjamento, né? Aí forjamento estaria certo, mas para extrusão isso não é válido. Então a nossa alternativa correta é a B desse exercício aqui, tá bom? Então, Oberlan, você tem alguma dúvida sobre essa questão, questão 3? Não, tá tranquilo. Beleza. Então eu vou encerrar estou encerrando a sessão 4.1. Se você, Oberlan, tiver qualquer dúvida sobre isso, pode falar, não tem problema, viu? Sim, sim. Posso encerrar então? Pode encerrar, professor. Tá bom, vamos em frente. Então vamos ver, vamos dar uma passeada na sessão 4.2, que é a sessão que vocês devem me entregar na semana que vem. Daqui a pouquinho eu vou falar do trabalho que vocês devem me entregar semana que vem também, né? Mas eu vou falar um pouquinho primeiro sobre a sessão 4.2. Vamos dar uma passeada nela aqui, né? Então aqui ele vai falar de cunhagem, repuxamento, conformação com 3 cilindros e tal, né? Várias coisas aqui, né? Então aqui ele vai mostrar o que que é isso, o que que é cunhagem, né? Obtenção de moedas, por exemplo, é feito por cunhagem, né? Então ele vai explicando aqui os conceitos, vai dando exemplos, mostra aqui, por exemplo, a força para conformação por cunhagem, né? E note que aqui você também tem um coeficiente, que é o coeficiente de resistência, que é exercida pelo material. E esse coeficiente de resistência é dado aqui, você encontra isso nesse quadro aqui, tá certo? Bom, aqui nós temos mais algumas explicações, né? Ele mostra aqui o processo de cunhagem, como é que é feito. Então você tem uma ferramenta que vai, você tem a peça girando aqui, encosta uma ferramenta, isso vai provocar uma deformação grande do material que vai virando um chapéu ali, né? Então nós temos aqui também agora um outro tipo de processamento aqui, né? Que é a conformação com 3 cilindros, né? Que também é conhecido como calandragem. Mostra aqui uma calandra, que é usada para essas chapas aqui, né? E temos mais alguns detalhes aqui de como, por exemplo, você produz tubos através desses processos também, né? Então tem aqui um mandril que você coloca aqui e você faz a extrusão aqui no caso, utilizando mandris aqui, né? Então são processos bastante utilizados. Leiam com cuidado isso aqui para vocês aprenderem isso, tá? Bom, como eu estava citando anteriormente, né, no comecinho da sessão, o autor coloca uma situação problema ali, né? E normalmente, quando ele propõe essa situação problema, como não foram vistos os conceitos da sessão, ainda não é possível que você resolva a sessão, ou esse problema. Mas depois que você lê a sessão inteirinha, estuda direitinho e aprende, aí você já tem condições de responder aquela questão proposta lá no início, geralmente naquele diálogo aberto. E aí vem o sem medo de errar, que é justamente a resolução daquele problema. Então, para que vocês possam aprender mesmo, minha sugestão é vocês lerem a sessão, aprenderem tudo direitinho, aí leiam de novo aquela questão que está proposta, aquela situação problema proposta lá no diálogo aberto, e antes de ver essa resolução do sem medo de errar, tentem resolver vocês. Aí vocês depois venham aqui, comparem com a solução que o autor deu aqui, né? E verifiquem se a sua solução é viável, em primeiro lugar, se o resultado deu parecido, se sua solução foi algo diferente do que propôs o autor, porque, felizmente, como eu sempre costumo dizer, vocês vou dizer em todas as aulas isso, os problemas de engenharia, felizmente, não tem apenas uma solução possível. Existem muitas soluções possíveis. Isso é muito bom para nós, né? Então, você pode achar uma outra solução para aquele problema. E você vai comparar a sua solução com a do autor.
tá? Em seguida, nós temos o avançando na prática, esse sim você deve me entregar, em que nós temos uma outra situação, problema, parecido com aquela que nós vimos agora, né? E minha sugestão é que vocês não olhem a resolução, porque aqui está a resolução, né? E tentem resolvê-la pelo que vocês aprenderam. Se vocês já fizeram essa outra aqui, fica mais fácil aprender essa, resolver essa, tá? De qualquer forma, vem a resolução da situação problema aqui. Compare essa com a que você deu e talvez você tenha uma solução, digamos, diferente, talvez até melhor do que aquela proposta pelo autor, né? Em seguida vem o faça valer a pena, que são aquelas 3 questões, né? A primeira questão tem 4 afirmações, das quais você vai ver quais são verdadeiras e quais são falsas. E nas falsas é importante que você diga por que são falsas. Eu sugiro que você faça mais ou menos como eu faço aqui. Eu procuro no livro e anoto lá no livro onde é que está a justificativa disso, né? Assim você vai aprender bastante se você fizer isso. Se não, não vai aprender. Na segunda questão, nós temos uma questão de cálculo, parecido com aquela que nós fizemos, né? Só que aqui é o caso da cunhagem. Então, você tem que fazer o cálculo da força necessária para fazer a cunhagem aqui, né? Então, obviamente, quando você encontrar a alternativa, se você encontrar, não é preciso justificar as outras, é claro, né? E a terceira tem 4 afirmações, é parecida com a primeira, das quais você vai ver quais são verdadeiras e quais são falsas. Vai marcar um V ou um F em cada uma delas, e depois vai procurar dentro das alternativas aquela que tem a sequência correta de Vs e Fs, tá bom? E da mesma forma, quando uma afirmação for falsa, você deve justificar por que ela é falsa. Que somente se você fizer isso, você realmente vai aprender. Não basta dizer, ó, certa é essa, certa é aquela, ou chutar uma alternativa aqui. O objetivo não é esse, o objetivo é que você aprenda o assunto. Então não adianta você chutar, mesmo que você acerte, tá? O importante é que você saiba resolver. Porque se você chegar numa entrevista de emprego, o entrevistador lá fala com você alguma coisa sobre um assunto, esse aqui, por exemplo, e você está totalmente alheio ao que significa, certamente você vai ter problemas sérios e muito provavelmente você não vai ser contratado. Então você tem que ter bons conhecimentos, tá? Para quando você enfrentar os seus problemas lá, você já ter uma noção de como começar, tá bom? Berlan, alguma dúvida sobre essa sessão? Não, professor, tranquilo. Tá bom, então vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho. Como é que está o seu trabalho, da sua equipe, Berlan? A gente está se reunindo, professor, para poder discutir. Ficamos na decisão de fazer a roda d'água mesmo. A gente tinha conversado na última aula. E é só questão de reunião mesmo. A gente vai se reunir amanhã para poder discutir a parte final. Mas já começou o trabalho, né? Já. Ah, tá certo. Porque vocês têm uma semana para entregar, tem que entregar na sexta-feira que vem. Tá? Então eu aceito A gente o está trabalho. se virando porque, professor, o que acontece? Está muito complicado. Para tudo, na verdade. Para tudo, está muito complicado mesmo. Sim. Está mais complicado do que se a gente estivesse na faculdade. Eu acho que se a gente estivesse na faculdade, seria muito mais fácil. Com certeza, as reuniões são mais fáceis, né? Não só as questões das reuniões, mas assim, muitos dos colegas estão fazendo TCC, entendeu? Sim. Então, eles estão se desdobrando como pode, entendeu? Os outros professores também estão passando muitos trabalhos, então a gente está perdido, entendeu? Aí você conciliar trabalho, que já está já tá mais pesado, com faculdade realmente está muito difícil. Mas a gente está se reunindo, a gente vai ter mais uma posição melhor amanhã. Tá bom, olha só. O trabalho vocês podem entregar até as 23h59 da sexta-feira que vem. Isso. Se vocês atrasarem, olhem as regras que eu aceito ainda, mas aí vocês vão começar a perder ponto, né, dependendo do atraso de vocês, tá? Então leiam lá direitinho que isso é importante. Agora, uma observação que eu quero fazer é o seguinte: para vocês melhorarem a nota do seu trabalho, ou de outra forma, para vocês não perderem muita nota no trabalho, uma coisa importante é o seguinte: todos os grupos funcionam assim, acredito que o seu deve estar assim também. Sempre tem uma pessoa que está coordenando o trabalho para a qual os outros membros mandam aquilo que fizeram, né? Vocês dividem em partes,
E um está recebendo tudo que os outros estão fazendo. Aí esse um vai juntar tudo, formar o trabalho, aí ele vai mandar para mim esse trabalho. Imagino que seja assim que vocês estão fazendo, não é isso, Berlan? Sim, sim, sim. Então, minha sugestão é, aquele que estiver fazendo o trabalho, quando tiver pronto o trabalho, ao invés de mandar para mim, mande para todos os membros do grupo, para que todo mundo dê uma lida final no trabalho. Entendi. Porque, com Eu acho frequência... que o Vitor, acho que o Vitor chegou até a mandar uma parte pro senhor já, do nosso trabalho, na semana passada, eu acho. Não, eu não recebi, eu recebi só, não sei se foi de vocês, né? Mas um prospecto indicando como seria o trabalho. Foi um básico Sim, inicial, né? sim. Isso eu recebi, mas do trabalho em si, não. Não, não tá bom. Então, gente, porque se vocês fizerem essa revisão, lá nas regras do trabalho eu explico como eu vou fazer a correção, quais os critérios que eu vou usar para fazer a correção. Então, minha sugestão é que vocês façam uma revisão crítica do trabalho, tá? Como se o trabalho fosse não de vocês. Ponham-se na posição do professor e corrijam tudo mesmo. Aí o que houver de erro, vocês vão corrigir e o trabalho vai vir para mim bem melhor, tá certo? Sim, sim, sim. Tem erro que é erro simples, que é de digitação, o cara trocou duas letras ou errou um cedilha, alguma coisa assim. Tudo bem, isso é erro que eu nem desconto. Mas tem erros que são uma frase errada, uma palavra errada e tal, né? Que já tem um certo desconto. E tem erros de conceitos, erros conceituais, esses são graves. Então, vocês lendo o trabalho antes de mandar para mim, podem descobrir esses erros e já corrigi-los. E aí a nota de vocês tende a ser bem mais alta, então. Entendi. Certo? Você Tranquilo. gostaria de perguntar alguma coisa sobre o trabalho ou sobre qualquer outra coisa, hein? Fique à Não, vontade. acho que não, não. Tô tranquilo. Se lembrar alguma coisa, depois eu te pergunto, mas por enquanto eu não tenho nenhuma pergunta, não. Tá bom. Então é o seguinte, a nossa aula, teoricamente, vai até 19h50. 19h55. Eu vou ficar aqui, eu vou encerrar a aula, mas eu vou ficar aqui. Se alguém precisar falar comigo até 19h55, é só ativar o microfone e falar comigo. Tá Tá bom, bom. Berlan? Tranquilo, pessoal. Então, Boa de qualquer noite. forma, eu vou encerrar a aula. Uma boa noite para você, boa semana e capriche no trabalho, tá bom, Berlan? Valeu, pessoal. Boa noite pro senhor também. Bom fim de semana. Igualmente.